A casa de José, o carpinteiro, em Nazaré, ficava à margem do caminho que leva a Tiberíades. Pequena e humilde, parecia mais humilde ainda pela ancianidade e por não ser possível ao dono reconstruí-la. Edificada por Jacó, tornara-se propriedade do esposo de Maria, filha de Ana, da casa de Davi. O carpinteiro, velho e alquebrado, deixava o casebre desmoronar, açoitado pelos ventos do golfo de Caifa. Sem cercas, a casa era rodeada de limoeiros que embalsamavam o ar, com suas frondes de um verde escuro. À sombra de um limoeiro, José trabalhava manejando trêmulo seu serrote e a plaina primitiva. Sob a copa dos outros limoeiros, brincavam a manhã toda e a tarde inteira as crianças das casas vizinhas. Atraídas pela frescura do local, vinham elas isoladamente ou duas a duas com seu perfil judaico. Trazia-as muitas vezes João, filho de Zacarias, antigo sacerdote do templo em Jerusalém. O senhor entre elas da casa e dos limoeiros era, porém, Jesus, filho do carpinteiro, mais moço do que João quase 1 ano, e que era ainda seu parente, pois Maria e Isabel eram primas. As duas famílias, a de Zacarias como a do carpinteiro, traziam no espírito duas preocupações. Segundo a palavra dos profetas, Israel cairia sob o jugo do estrangeiro, mas um grande rei o livraria. A primeira parte das profecias estava cumprida. Os sucessores dos Macabeus atearam a guerra civil na Judéia, invocaram o auxílio dos romanos, que escolheram Herodes como rei em Jerusalém. E a outra, a mais grave e difícil, parecia agora em via de realização. 9 anos antes, Zacarias, sozinho no templo, incensando o altar, ouvira um ruído. Volvera lento o rosto e estacara, surpreso. Diante dele, vestido de uma túnica diáfana, estava um mancebo de fisionomia resplandecente, de cujas espáduas saíam grandes asas, e que lhe dissera, em palavras sem mistérios, que sua esposa Isabel lhe daria um filho varão. Dissera isto e desaparecera. Suspeitando dos próprios olhos e ouvidos, duvidava o sacerdote. Se a esposa na mocidade não lhe dera um filho, como lhe daria agora, velhos? Melhor seria talvez não pecar pela palavra, quem já pecava incrédulo pelo pensamento. E desse dia em diante, aguardando os acontecimentos, seus lábios se selaram para o mundo. Semanas depois, o mesmo enviado aparecia, belo e fulgurante, na casa do carpinteiro em Nazaré. Levava àquele outro lar uma notícia idêntica. Maria, esposa de José, seria mãe, e o seu filho, neto de reis, seria o rei da Judéia. De acordo com o anunciado, Isabel tivera em verdade um filho, que tomou o nome de João. E Maria concebera outro, que era agora essa triste criança de 6 anos, Jesus, sob cujos olhos de uma estranha doçura, as outras vinham, de longe, brincar à sombra cheirosa dos limoeiros. Desde o nascimento do menino em Belém, o carpinteiro e a esposa se haviam convencido dos altos destinos do filho. Daquele infante dependia, desde aquela hora, a sorte do povo de Deus. Daí os cuidados de que o rodeavam, a cautela com que o vigiavam dia e noite, o susto com que acompanhavam as suas menores enfermidades. Jesus havia nascido, entretanto, tão alegre como os outros meninos de Nazaré. Mal, porém, tentava participar dessas distrações infantis. A mãe acorria aflita, ou o pai preocupado, detendo-lhe o gesto ou o desejo. Sentado junto ao muro limoso de um poço, Jesus, ele só, estava triste. Pai, deixa-me brincar com os outros. Não, meu filho, não podes, respondera o ancião. E se caísses em uma dessas correrias, que seria de nós e do teu povo? Jesus de Nazaré começava a sofrer nesse dia a tristeza de ter nascido Deus.